Boa noite, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos continuar a falar sobre o Pluribus, que é essa série da Apple TV. Atualmente ela está alcançando aí o primeiro lugar no top 10 da Apple TV. É uma série do mesmo criador do Breaking Bad e apesar de não ter uma audiência muito grande dentro da plataforma do Apple TV, ela vem se mantendo aí como primeiro lugar. Temos aqui, esse é o 8º episódio. Temos aqui no canal comentário dos outros 7, episódio a episódio, se você quiser conferir. E hoje vamos comentar esse episódio, que é o penúltimo episódio da série. Então, seguindo a linha aqui do que vínhamos comentando, esse último episódio, que é o penúltimo da série, né, ela termina nessa próxima quarta-feira. Hoje estamos no sábado, dia 20. O episódio foi de ontem, dia 19 de dezembro de 2025. E nesse último episódio, ele é focado quase que totalmente na relação da Carol com a Zódia. E o Manossus continua vindo, ele partiu lá do Paraguai, está subindo, chegando até os Estados Unidos. Bom, como sempre, o episódio está cheio de spoilers, tá? Se você não assistiu, ou se não começou a assistir, se caiu aqui de paraquedas, eu recomendo que você vá assistir essa série que é incrível. Do mesmo criador do Breaking Bad, traz o mesmo nível de impacto do Breaking Bad. Pois bem, nesse episódio a gente começa lá com o Manossus, ele foi recuperado, estava à beira da morte e agora ele está no hospital. E como sempre, ele continua mantendo aquela linha de bastante desconfiança. Ele é bastante desconfiado e ele está sendo operado, tal, e ele não aceita, ele não quer nenhum contato com o que chama-se nós, que foi o fruto do que é chamado a União, que veio por uma raça alienígena, que nesse episódio é explicado que vem do planeta Kepler 22b, na verdade. Pois bem, o Manossus ele ameaça uma pessoa, um médico, com uma faca, um bisturi, na verdade, e ele pergunta quanto ele está devendo ao hospital. Eles dizem que nada, mas ele diz não devendo a eles, mas devendo às pessoas que estavam antes deles. Já ficou bem claro que para o Manossus, que é bem mais radical do que a Carol, o que aconteceu foi uma invasão alienígena. Ele não sabe explicar muito bem, ele tem bem menos informação do que a Carol, mas o que aconteceu na verdade foi uma invasão alienígena e aqueles que estão na frente dele, ele tem total certeza que não são mais os seres humanos. Tanto que ele disse no episódio passado, né? Vocês não fazem parte desse planeta, esse planeta não pertence a vocês. Já a Carol até entende uma certa perspectiva, que é a perspectiva que essa série tenta passar, de que são ainda assim todas as pessoas, mas agora compartilhando um tipo de consciência completamente diferente, que eles chamam de nós, que surgiu por um fenômeno chamado a união, que é explicado desde os primeiros episódios como sendo uma relação entre uma transmissão de uma informação alienígena que veio do planeta Kepler 22b e que foi decodificada na Terra por engenheiros geneticistas e profissionais biotecnólogos, e a partir daí houve o processo, né, chamado a união, onde você não tem mais singularidades, você não tem mais um eu, mas você tem agora um compartilhamento de consciência entre todas as pessoas. Pois muito bem, o que vai ocorrer então nesse episódio, tirando aí o lado do Manossus, ele começa falando sobre ele e no final ele vai chegando próximo já a Carol, né? Mas o restante do episódio, aí o núcleo do episódio, é a relação da Carol com a Zódia. E essa relação agora, ela é diferente. A Carol já entende, né? Embora em algum momento ela se sinta um pouco mais perdida, ou iludida, ou auto-iludida, porque ela passou por aquele processo dos episódios anteriores em que foi meio que não abandonada, mas eles deixaram ela sozinha. E ela sofreu muito com essa solidão. Lembremos que ela perdeu a companheira dela, a Ellen,
né? E no episódio final ela refez a união, né? Pediu para eles voltarem. Bem, esse episódio ela passa quase que o tempo todo com a Zódia. Ela estreita relações com a Zódia. É um episódio em que é colocado mais algumas explicações sobre como eles funcionam, né? Digamos assim, vamos usar a palavra funcionar. E aí é explicado muitas coisas, por exemplo, é explicado que eles têm uma relação eletromagnética que emana dos corpos deles e por isso eles conseguem se conectar de forma não consciente. É interessante. Não é um processo inconsciente. Por isso que várias vezes eles utilizaram a expressão imperativo biológico. Então, é como um rádio, mais ou menos semelhante a um rádio, mas ocorre de forma inconsciente. A Zod até explica que é como respirar. Nós não somos conscientes da nossa respiração, nós simplesmente respiramos. Assim, eles se comunicam. A pessoa no Brasil pode se comunicar imediatamente com uma pessoa na China, porque na verdade não são duas pessoas mais, mas uma só consciência compartilhada. E isso é bastante perturbador. Eu acho que quem assistiu, quem vem gostando da série, é, percebe essa perturbação que o autor nos traz. Como seria um mundo em que só você existisse como um eu e todos os demais, na verdade, fossem um só? Né? Você estaria em contato não mais com todas as pessoas, mas com uma só pessoa, no sentido de que seria uma só consciência. Então há uma relação, que é uma relação filosófica, aquilo que a gente pode chamar de eu e o outro. Né? Quer dizer, a alteridade, agora, na verdade, ela é unificada. Isso é bastante perturbador, inclusive na forma como eles se movimentam. É explicado para ela que eles, por exemplo, dormem no mesmo ambiente, por exemplo, em ginásios, justamente porque tem que economizar os recursos naturais. Já foi explicado aqui uma série de dificuldades. Eu acho que o que a série traz também de interessante é que essa consciência unificada ela se volta para um aparente bem. Isso se mostra muito com a figura da Carol. Eles querem o tempo todo fazer o bem para a Carol. E esse bem é muito do atendimento dos desejos dela, né? Mesmo que sejam desejos que escapem a uma certa noção mais estreita de moralidade. Por exemplo, quando eles estão lá no ginásio, a Carol tira uma brincadeira e diz assim: ah, mas isso aqui não vai terminar naquela suruba que aparece lá no filme Matrix. E aí a Zódia diz assim: só se você quiser. Quer dizer, é, essa é bem sintomático do que eles entendem por bem e moralidade, e na verdade o atendimento dos desejos da Carol para fazê-la feliz. No fundo, eles têm uma certa noção de felicidade, mas essa noção de felicidade e de fazer o bem, eles agem não para fazer o mal, eles não têm agressividade, mas isso na prática mostra-se como algo bastante complexo. Eles não arrancam, por exemplo, nem uma maçã de uma árvore, porque acham que vão causar uma espécie de dor à macieira. Não comem vegetais, muito menos matam animais, eles não pescam, não matam animais para comer. Estão se alimentando do que foi deixado. E a série mostra que já tem 2 meses que ocorreu o processo da união, quer dizer, dentro em breve vai acabar. Ao mesmo tempo, as pessoas que morrem de causa natural, eles não matam ninguém, é mostrado que as guerras, a violência, assaltos, roubos, assassinatos, tudo isso acabou, mas eles morrem, né? São mortais ainda, os corpos são mortais. E aí, quando as pessoas morrem por causas naturais, eles extraem um fluido, né, corporal e, no fundo, é como se fosse um canibalismo, né? Mesmo que não matem a pessoa, tal, a pessoa morre naturalmente, eles vão lá, extraem esse fluido e é como eles estão conseguindo sobreviver. E isso é de uma morbidez muito grande, a Carol percebe isso. Em dado momento do episódio, a Carol meio que se revolta, porque percebe que estão meio que iludindo ela, tentando iludir ela do propósito principal dela. Porque ela diz, olha, é muito bom tudo que está acontecendo, essa consciência unificada que se volta para o bem, mas isso é catastrófico. Vocês estão morrendo de fome, né? Vocês não conseguem nem tirar uma maçã de uma macieira por conta de um suposto imperativo biológico que os impele a fazer um bem, que é um bem entre aspas, né?
E aí, nesse momento, elas têm, o episódio já vinha pré-anunciando isso, até porque, como eles são uma mente unificada, eles têm a mente da Ellen, que é a antiga companheira da Carol. Então, a Zodiac que se aproximou é o mais próximo da Ellen que a Carol vai ter. E aí elas acabam tendo um envolvimento amoroso e a Carol volta a escrever. E aí ela finalmente coloca o personagem principal do livro dela, o Ramban, acho que é esse o nome, como o que ela idealizou no início, que é uma mulher. E ela diz, não tem mais sentido eu esconder, transformando em homem, né? Quando na verdade o que eu almejei desde o início é que fosse uma mulher. E que é a representação da Zódia, né? Porque a Zódia, eles mandaram, o Nós mandou a Zódia justamente porque ela é muito parecida fisicamente com o Ramban, né? E aí eu quero dar aquela explicação de como é que vai incluir isso no canônico da série dos livros dela, né? E ela tenta, é interessante, ela tenta fazer com que a Zódia utilize, até porque elas estão tendo agora esse envolvimento amoroso, ela tenta fazer com que a Zódia utilize a palavra eu, a descrição em primeira pessoa, afastando da descrição em terceira pessoa, do plural, aliás, desculpa, na primeira pessoa do plural, o nós, né? Afastando, e ao mesmo tempo então colocando o eu. E a Zódia tem muita dificuldade em falar a palavra eu, porque não é mais um eu, não é mais a Zódia, né? É agora o corpo da antiga Zódia, mas com essa mente unificada. Mas mesmo assim ela atende, porque eles atendem tudo que a Carol diz, e começa a utilizar a palavra eu. E é interessante que a Zódia volta a se alimentar, porque eles não matam e não colhem nenhuma fruta, mas se for dado a eles, eles comem. E até se a Carol pedir, ela come, né? Ela passa a morar meio que lá com a Carol e volta a se alimentar. Enfim, é um episódio muito interessante. O próximo episódio é o final, é o grande encontro aí da Carol com o Manossus. O Manossus é radicalmente contrário a tudo isso. A Carol está meio balançada até pela questão da perda da Ellen. E vamos ver como é que termina essa primeira temporada. É uma série que eu acredito que poderia ter explorado mais alguns aspectos dessa relação entre um eu, que é representado muito pela Carol e pelo Manossus, e esse nós, mas eles procuraram explorar vários aspectos e acredito que a série, de uma forma geral, manteve um equilíbrio entre essa relação entre o eu e o nós. Ao mesmo tempo, não há muita explicação sobre tanto a transcrição genética da mensagem que veio do planeta Kepler 22, quanto muito menos de quem são esses habitantes do Kepler 22, que a Zod em determinado momento diz que talvez nunca venhamos a conhecê-los, mas eles são gratos por essa mensagem que trouxe a união, né, esse processo em que transformou toda a humanidade em uma só consciência. Pois bem, esse foi o episódio, é um episódio muito interessante, a série é interessantíssima, e vamos aguardar aí nessa próxima quarta-feira, que vai ser o dia 21, 22, 24 de dezembro, o grande final dessa série. Vamos ficando por aqui. Se você gostou, se chegou até aqui, eu peço aquele basicão que toda pessoa que produz algum material no YouTube pede, né? O like, o compartilhamento, um comentário. Valeu e vamos ficando por aqui. Muito obrigado.